Boa tarde, presidente. Eu gostaria de começar parabenizando e me solidarizando com a dona Vanusa, né, que foi espancada. E a gente vê aqui na comissão tantas mulheres do atual governo que se vitimizam perante o nosso presidente, o nosso relator, e sequer abrir a boca para dar uma palavra de consolo, carinho e conforto para a senhora. Então, a senhora tem toda a minha solidariedade e meu respeito. Senhor Elivaldo, eu gostaria de saber o seguinte: a maioria das vezes que a gente passa em algum acampamento, eu, para ser sincera, posso falar claramente que nunca fui em um, a gente vê muitos barracos fechados. O que significam esses barracos? E outra coisa, o senhor falou que trabalham, não recebem salário e tudo. Por acaso, o Ministério Público do Trabalho vai no acampamento exigindo a mesma lei, as mesmas regras que ele faz com um produtor rural? Falando sobre os barracos fechados. Quando o movimento foi até citado aqui, as ocupações das mulheres, que é no mês que comemora-se o Dia das Mulheres. Essa ocupação se denominou justamente para levar muitas mulheres. E a prática lá no extremo sul da Bahia, que é uma prática que nasceu lá, é que vão ali, pelo menos 1.000 mulheres. 1.000 mulheres vai participar dessas invasões. E quando se ocupa essa área, uma determinada fazenda que eles escolhem, as pessoas tendem a voltar para casa depois de 10 dias, porque essas pessoas que vocês veem em acampamentos não são pessoas recrutadas para levar para um acampamento. São pessoas que já têm acampamentos ou assentamentos, são pessoas que já moram, já vivem, já têm uma vida lá de 1 ano, 2, 3, 10, porque se fosse de um assentamento e liberado e organizado, as pessoas não iam para cá para fazer outra ocupação. Então são pessoas normalmente de acampamento, a maioria delas é de acampamento. Aí faz essas invasões com 500 ou mais pessoas. Para quem passa e vê todo mundo de boné vermelho e bandeirinha do MST, pensa que aquelas pessoas são pessoas que estão precisando da terra, que não têm a terra, quando na verdade são pessoas que têm terra, já estão em algum acampamento, assentamento, e são obrigados a se deslocar de lá e ocupar por 10 dias ou mais uma determinada área invadida recentemente. E depois de 10 dias, se o embate ali estiver pesado com o fazendeiro ou com a empresa, aí vai embora essas 10 pessoas, digamos que a Rosa do Prado leva 10 pessoas. Depois de 10 dias, essas pessoas vêm embora e vai mais 10. E aí fica rotacionando essas pessoas lá. Depois que está mais ou menos pacificado com a justiça, que não deu reintegração de posse imediata, com o fazendeiro que está ali sem saber o que fazer, às vezes tem um documento que falta pegar ou tirar, sei lá, enfim, alguma coisa. Eles ficam com essas pessoas por 2 ou 3 meses ali fazendo essa rotatividade, que são pessoas de acampamento. Porque eles não conseguem juntar pessoas que precisam daquela terra hora invadida e ficar ali. Aí quando essas pessoas se retiram, depois de 3º mês, 4º mês para frente, aí fica os barracos vazios. Fica os barracos vazios porque não tem ninguém, eles chamam de trabalho de base, é difícil de fazer, não cola mais essa ideia que vamos para lá, vai sair a terra, que tem cesta básica, que você vai ter sua própria terra, não cola mais isso. Então as pessoas saem e ficam lá os barracos vazios. Aquelas poucas pessoas que você vê ali, algumas que eles conseguiram recrutar, e há outras tantas as que passam dentro dessa área, né, para poder manter, para segurar aquilo ali. E com o tempo, depois de 1 ano, 2 anos, eles conseguem massificar aquela área. E normalmente, se a área equivale aí a 100 famílias assentadas, eles deixam sempre 30%, 10%, porque a outra parte precisa ser arrendada. Precisa ficar espaço para arrendar os pastos. Então, terra devoluta, a MST não invade. Porque terra devoluta é aquela terra que nunca foi documentada, que não tem um primeiro documento. Essa é a considerada terra devoluta. 450 mil famílias... São pessoas que vai direcionadas para fazendas que produzem. Terras que são devolutas, foi dito aqui, inclusive, por um deputado, que o INCRA tem mais de milhões de hectares de terra. Mas ninguém quer ir para essas terras, porque são terras que não foram trabalhadas, que não tem pasto, que não tem nada, que está árida lá. Ninguém quer essa terra, que é uma terra que tem pasto, que tem lavoura de café, que tem sede boa, essas são que tem gado, inclusive, para matarem. Essas são as sedes, são as fazendas que eles querem. Se eu diria até que você não vá lá nessa... Quer dizer, mas vá, que você é corajoso, mas tem militante lá te ameaçando diretamente, tem até alguns prints que se você quiser te mando depois. De um desses que está aqui nos relatórios, te ameaçando. Mas é importante ir para ver. A Fazenda Colatina é às margens da BR-101, uma área
de alto valor que foi ocupada há 10 anos atrás, 12 anos atrás. Então, assim, a segunda pergunta foi o quê? Ministério Público do tá. Trabalho, ele comparece, ele exige a mesma legislação, a mesma regra que ele exige para o produtor rural? Nunca teve, nunca foi. Autoridades são proibidas de visitar assentamento. O MST não deixa, a militância não deixa autoridades entrar lá. Nosso inimigo, quando nós estávamos lá, o primeiro inimigo era a Polícia Militar. Fazendeiro, primeiro inimigo, segundo inimigo, a Polícia Militar. Via uma viatura de Polícia Militar, a gente já se organizava. E aí, essa era a regra, né? Então não vai. Ministério Público, Ministério do Trabalho, nunca vão, não acompanha, é desprovido. A Vanusa, eu e outros sofreram crimes, procuramos o Direitos Humanos. Tivemos diálogo com eles, conversamos, pedimos para ir ao assentamento, para dar um socorro de alguma forma. Eles não iram. Direitos Humanos. O Ministério do Trabalho jamais, nunca foi. Presidente. Por acaso, tem dentro do MST produção de leite? Na nossa região, é uma região rica de um povo pobre, a nossa região. O maior assentamento, um dos maiores assentamentos lá é esse que eu moro, o Rosa do Prado. São 264 famílias. Depois dele vem aí o 4045, que até hoje não resolveu, e o Jaci Rocha. Onde deveria ser um modelo de produção, e falar assim, aqui tem, pergunta para o deputado do Estado, qual é a produção que tem lá? Não tem produção. Não tem produção de café, não tem produção de leite, não tem nada de produção. O que é tido de como produção é assim, esse assentamento produz X sacas de café, Y quilos de leite, mas não tem. A verdade é que essa mídia que vende, geralmente são veículos deles, que você vê na mídia lá, Facebook, ou veículos de comunicação que eles usam, é deles próprios, aquilo ali é fantasioso. Jamais você vai ver aquilo que você vê nos sites do MST, você vai chegar num assentamento e você vai ver. A verdade é que o MST, ao longo de 38 anos, 40 anos na Bahia, diga aí os deputados mais antigos, lá da Fazenda Anone do Sul, por exemplo, foi a primeira fazenda a ser invadida no Brasil, o MST, ele nunca produziu assentamentos efetivos, início, meio e fim. Um assentamento que começou com o MST, teve um meio e chegou ao fim. E as pessoas estão lá produzindo, alegres e satisfeitas. O Sul, por exemplo, produz muito, é verdade. Caso que na Bahia, por exemplo, no Nordeste, aqui não acontece isso. Por que o Sul não ensinou ao Nordeste, já que eles têm tanta militância juntos? Não ensina, não tem esse segredo. Nós não temos cooperativas que funcionem, não temos assistência técnica, não temos incentivo, não participamos de nenhum projeto desses PAA, PENAI, que a gente possa estar vendendo a produção. Nada dessas políticas públicas chega até a gente. Ou os militantes são muito tapados mesmo, ou eles não querem fazer. Essa é a realidade. E lá na Bahia, na nossa Bahia, não tem um assentamento que você possa falar assim, esse começou e terminou, está com título de propriedade, as pessoas estão felizes e ainda seguindo o MST. Desconheço, não tem um. E o MST não sabe fazer assentamento, não tem assentamento que o MST fez, ou que ajudou a fazer, a construir. Não tem nenhum. O que o MST produziu ao longo de quase 40 anos no Brasil e 35 anos na Bahia, são verdadeiras favelas rurais. Ao passar próximo a um acampamento, você vai ver um monte de barraco com a lona rasgada, sem ninguém, como você está dizendo. É isso você vê muito. Agora, produção efetiva, as pessoas produzindo lá. O assentamento de Vanusa foi mais de 3 milhões, se não me engano, de emendas parlamentares para fazer um brejo de arroz, e copiando o Sul. E não deu certo, camarada. Não deu certo lá por quê? Porque não quiseram. Fizeram o brejo, drenaram o brejo, tem aptidão, tem material humano, é apto a área para fazer, foi feito estudo, plantaram as 2 hectares, e perdeu esse arroz que plantaram, colheram e perdeu. E está lá o brejo hoje sendo alugado, arrendado para passa para o agronegócio. E eles recebem esse dinheiro para fazer as lutas. Isso que é a realidade. Obrigada, presidente. Presidente, Últimos. artigo 41, queria só fazer uma interferência importantíssima para a nossa comissão. Acabo de receber aqui a informação, tá certo, que o nosso deputado federal, Messias Donato, Diego Garcia, certo, foram retirados. Deputado Daniel, só um minutinho. Temos mais 2 deputados inscritos. Falará por último, então, o deputado Éder Mauro. Com a palavra, a deputada Priscila Costa, que solicitou para que o deputado Éder Mauro a deixasse para falar agora. Ela é gestante, precisa sair. Com a palavra, a deputada Priscila Costa, por 3 minutos, deputada.
Obrigada, presidente. Obrigada, deputado Éder Mauro, pela prioridade. Eu fiquei aqui até o final, nós estamos longas horas até aqui, mas eu me senti nessa obrigação, principalmente para dirigir minhas palavras à Vanusa. Eu, como uma mulher nordestina, fui imensamente impactada e marcada pelas palavras dela. Isso porque entendo de sentir na pele a dor de muitas mulheres e muitas famílias daquele lugar. A mulher nordestina, muitas vezes, ela tem que se despedir do seu marido muito cedo, para que ele vá para outras regiões buscar emprego. Porque os estados do Nordeste, que anos por anos são governados por uma mentalidade socialista, impedem o progresso, impedem a geração de emprego para essas famílias, que é o que poderia libertá-las e trazer prosperidade. Eu queria aqui pedir desculpas, Vanusa, pela forma como você foi tratada por algumas mulheres. Mulheres da esquerda, do PT, PSOL e companhia, que dizem defender mulheres, dizem defender o social, dizem defender camponesas, mas aqui elas desvalidaram totalmente a prova testemunhal de uma mulher, dizendo que o testemunho de uma mulher não vale como prova, simplesmente desprezando as palavras de uma mulher e humilhando. Então eu queria te pedir perdão. As mulheres brasileiras, elas entendem a tua dor. As mulheres brasileiras viram a tua angústia, Vanusa, dizendo aqui que você não queria terra nem dinheiro, você queria a sua honra. E o povo nordestino, o povo comum do Brasil, valoriza isso, honra. Coisa que poucos conhecem aqui. É por isso que alguns nessa casa vendem sua honra para ter poder, são capazes, com grande inteligência, de manobrar mulheres, mas são incapazes de conhecer a sua alma. E eu vi aqui a tua angústia, em nome dos teus filhos, assim como mãe. Mas eu também entendi o teu crime. Porque para esse pessoal que zomba e humilha da fala de uma mulher vítima de espancamento, de humilhação, de zombaria, de um estilo de vida de escravidão, esse pessoal que zomba, eles consideram crime o desejo do teu coração, quando tu diz, eu só queria ser dona de mim. A esquerda odeia a mulher que é dona dela. Para a esquerda, a mulher só presta quando ela é útil, quando ela é encolerada pela agenda ideológica, quando ela é propriedade política de um partido. Uma mulher livre deve ser desprezada, como tentaram fazer com você aqui hoje. Mas, ao contrário disso, você marcou a história das mulheres brasileiras da nossa nação nesse dia. Parabéns, Vanusa Penevá.